Voltamos agora para dar continuidade às propriedades das operações. Vimos no vídeo anterior as propriedades das operações de adição e subtração. Agora, nesse vídeo, vamos trabalhar as operações multiplicação, divisão e suas propriedades. Multiplicação. A operação denominada de multiplicação é aquela que, quando realizada entre dois números inteiros quaisquer, tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as unidades do outro. O que é que a gente quer dizer com isso? Vamos colocar como exemplo o número 3 vezes 4. 3 vezes 4 a gente sabe que é 12. Que o resultado final é 12. E o que quer dizer 3 vezes 4? Significa dizer 3 vezes o número 4 na operação adição. Como assim? Eu estou somando 4 3 vezes. Eu estou somando 4 mais 4 mais 4. As minhas parcelas, elas são iguais. E eu estou repetindo 3 vezes porque a multiplicação é 3 vezes o número 4 numa adição. 4 mais 4 dá 8, e 8 mais 4 vai me dar como resultado 12. 3 vezes 4, 12. Certo aí? O que também a gente observa na multiplicação é que nós temos os termos multiplicador e o multiplicando. O 3 vezes 4, 3 é o multiplicador. O 4 é o multiplicando. É ele que vai aparecer tantas vezes na minha adição quanto o multiplicador indicar. Esses dois números, o multiplicador e o multiplicando, é o que a gente chama numa multiplicação de fatores. O resultado que a gente, trabalhando o número 3 vezes 4, deu como resultado final 12. Este resultado final ou resultante, né, é chamado de produto. Ou a gente diz produto resultante ou apenas o nome produto. Então, o que é que a gente observa? Os dois primeiros que vêm antes do sinal de igualdade, o multiplicador e o multiplicando, são fatores. O que vem depois do sinal de igualdade, que é justamente o nosso produto. Certo? Que é o nosso resultado final. Vamos iniciar com as propriedades da multiplicação, com números reais, né? Então, nós temos a propriedade de fechamento, temos a propriedade comutativa, temos a propriedade elemento neutro e temos a propriedade distributiva. Vou trabalhar com vocês duas propriedades juntas. Por quê? Porque eu vou trabalhar a propriedade de fechamento e a propriedade comutativa junta? Porque a gente já sabe o que representa essas duas propriedades. A gente agora vai verificar que ela também é válida na multiplicação, quando a gente vai multiplicar elementos. A gente viu a propriedade de fechamento na adição, vimos a propriedade de fechamento na subtração. Vamos ver agora na multiplicação. A mesma coisa, a gente viu a questão da comutatividade na multiplicação e na subtração.
vamos testar, comprovar que também é válida na multiplicação. Então, ó, eu tenho assim, fechamento e comunidade. A propriedade de fechamento é satisfeita quando o produto de dois números reais, quando eu multiplico esses dois números reais, o resultado final continua sendo um número real. Por exemplo, o 2 é um número real. O 6 aqui é um número real. E 2 vezes 6 é 12. É um número real. Agora, vamos falar sobre a questão da propriedade comutativa. Quando a gente faz a propriedade comutativa, a gente vai trocar os elementos de posição. Vai mudar de posição, permutar, trocar. Então, ó, eu peguei o 2 e coloquei na posição que tinha o 6 antes. E o 6 na posição do 2 antes. Ao fazer este produto, ao realizar essa multiplicação, eu obtive o mesmo resultado 12. Né? Porque o 6 e o 2 que vem antes do sinal de igualdade é chamado de fatores, e o que vem após o sinal de igualdade é chamado de produto. E eu observei que os valores, mesmo sendo trocado de posição, o resultado final é o mesmo. Propriedade comutativa. Aí você pergunta, só números positivos? Você observa que eu coloquei números reais aqui. Eu coloquei número real, né? Os números, dois números reais. Então, o número real é o número natural, o número inteiro é o número real, o número racional é o número real, o número irracional é o número real, né? Agora, é claro que se o número pertence ao conjunto dos números reais e o outro também pertence ao conjunto dos números reais, né? Mas ele não é. Quando a gente realiza o produto, ele precisa continuar dentro do número real. Se isso acontecer, então ele obedece à propriedade também comutativa, certo? A outra propriedade que nós vamos trabalhar na multiplicação é o elemento neutro. E quem seria o elemento neutro? Você sabe que o elemento neutro, que a gente viu na adição, é justamente um número que não altera em condições alguma o valor que vamos multiplicar. No caso, quem é o número neutro na multiplicação? O número neutro na multiplicação é o 1, porque quando a gente multiplica ele por qualquer número real, ele continua sendo o mesmo número. Vamos ver aqui um exemplo. Eu coloquei 8 vezes o 1, que é igual a 8. E coloquei 1 vezes 8, que também é igual a 8. Quer dizer, o 1 é o meu elemento neutro. Vocês observaram o que é 8 vezes 1? 8 vezes o número 1. Eu estou somando 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quantas vezes? 8 vezes. Quando eu adiciono esses 8 uns, eu tenho como resultado 8. A mesma coisa acontece se eu tenho apenas uma vez o número 8. 1 vezes 8 é 8. Então, o que é que você observa? Eu utilizei aí a propriedade, né, comutativa para mostrar a vocês que o valor continua sendo o mesmo. Quer dizer, o 1 como multiplicando como multiplicador. Ele continua dando o mesmo valor numérico. Então, ele é neutro, ele não altera o valor numérico em questão, certo? Agora nós vamos ver a outra propriedade da multiplicação. É a última propriedade, foram 4, né?
A gente viu o fechamento, comutativo, elemento neutro, e agora vamos para a propriedade distributiva em relação tanto à adição como à subtração. Ocorre da mesma forma. Vamos ver o que está escrito aqui. A propriedade distributiva em relação à adição e à subtração indica que dois ou mais termos presentes numa conta de somar ou numa conta de subtração, multiplicada por uma quantidade, é igual à soma ou à diferença da multiplicação de cada um dos termos da adição ou da subtração pelo número. Aí você diz, poxa, embaralhou tudo, oxente. Beleza? Não embaralhou nada. Vamos colocar agora, e se embaralhou, vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. Como? Com este exemplo. Você observa que eu tenho aqui o número 2, que vai ser multiplicado com todos os números que estão entre parênteses. Eu tenho 2, que eu vou multiplicar com 3. O 2 eu vou multiplicar com 5. E o 2 eu vou multiplicar com 6, com tudo que está dentro de parênteses. Independente se são uma adição ou se é uma subtração. Você observa que aqui eu estou botando sinal de mais, representa que o 3 está somado com o 5, mas eu estou colocando aqui um sinal de menos, que indica que o 5 está sendo subtraído de 6. Eu vou realizar a distribuição, eu vou distribuir. Por isso que ela é chamada distributiva, porque ela distribui. Então, o 2 vezes 3, mais o 2 vezes o 5. Depois, podia ser menos, né? Mas eu vou colocar o mais aqui. 2 vezes o menos 6. Eu coloquei assim para que você observe, né, o que é que nós estamos fazendo. Né? Estamos trabalhando com adição. Poderia ser subtração? Sim, se você colocasse logo a resolução. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 6, menos 6 no caso, é menos 12. Você poderia ter colocado logo o valor. Ele estaria vindo com os próprios valores que nós temos aqui entre parênteses. Aí você pergunta, eu poderia ter colocado menos aqui? Sim, poderia. Se você tivesse colocado aqui que o 6 não era negativo, era positivo. Aí você está dizendo que essa operação aqui é subtração e que esse produto aqui é 6. Certo? Então, não tem motivo para engano. Tanto faz você colocar o menos ali nessa posição aqui, né? Quando o 2 vai multiplicar o 6, como colocar o menos aqui. Eu não tirei o 6 da minha operação, tanto é que ele continua aqui, ó, aparecendo nitidamente. A gente sabe, quando tem dois números com sinais iguais, eu vou somar. Não é porque ele é um número negativo que eu não realize a minha adição. Eu realizo a adição toda vez que eu tenho dois números que têm o mesmo sinal. Se ele for dois números positivos, eu adiciono esse valor positivo e tenho um valor positivo. Mas se eu tiver dois números com sinais negativos, então esses dois números são negativos, eu também posso adicionar e obter um número também com sinal negativo. Agora, se eu tenho um número positivo e outro negativo, seja ele em qualquer ordem, positivo primeiro e o negativo depois, eu vou realizar o quê? Uma subtração. Isto ocorre porque os números têm sinais contrários. Se eu mudasse a ordem, tivesse o menos 12 na frente, mais o 16, que era positivo, eu iria agora fazer uma soma? Não. Você continua fazendo uma subtração, porque números com sinais contrários ocorre o que a gente denominou de subtração. A subtração existe porque existem números com sinais contrários. Se não ocorresse isso, não haveria subtração, e sim adição.
Por isso que dois números positivos a gente soma, dois números negativos a gente soma, mas dois números com sinais contrários a gente subtrai. E outra coisa, sempre vai prevalecer o sinal do número maior. Em módulo, eu não vou olhar para o sinal, eu vou olhar para o valor numérico que ele representa, independente do seu sinal. No caso aqui, eu fiz 6 mais 10, dá 16, dois números positivos. Eu coloquei o sinal aqui positivo do 16 porque o 10 tem um maior sinal, é positivo. Menos 12. Agora eu tenho dois números cujos sinais são contrários. O que é que eu vou fazer? Vou realizar uma subtração. Eu vou tirar de 16, tirar 12 unidades. Quando eu tiro 12 unidades de 16, eu fico apenas com 4 unidades. Agora eu vou observar que sinal eu vou utilizar. Eu olho para o número e observo. O 16, sem o sinal, ele é maior do que o 12. Então, o sinal que vai prevalecer será o sinal positivo, porque 16 ele é um número positivo e o 12 é um número negativo. Então, o sinal final aqui, ele é positivo. Certo aí? Alguma dúvida? Certo, eu sei que vocês sabem. É só porque professor é assim, gosta de detalhar, né? Agora nós vamos à propriedade da divisão. Bem, nós temos aqui para falar sobre as propriedades da divisão. A propriedade da divisão, ela não goza da propriedade comutativa, nem a propriedade associativa. Não tem como eu dizer que 6 dividido por 2, que vai me dar como resultado 3, é igual a 2 dividido por 6. Não tem como isso acontecer e ser verdadeiro, a igualdade permanecer. Por isso, a comutatividade na propriedade de divisão, ela não ocorre, não existe. Certo? Não satisfaz. A mesma coisa se a gente associar, como a gente associou na adição, né? Dois números, depois mais dois números, eu troquei a ordem e vou associar e isso vai acontecer o mesmo valor. Não. A associativa, a propriedade associativa também não confere na divisão. Não tem como a gente associar de forma diferente e o resultado dê o mesmo. Não dá. Há situações em que vai acontecer diferente, né? Então, não tem como. Então, não é utilizado essa propriedade, né, na divisão. A mesma coisa acontece, ou parecido, acontece com a situação do elemento neutro. A divisão tem o elemento neutro 1 se e somente se este 1 for divisor. Se esse 1 for dividendo, não corresponde, não é verdadeiro. Não, a situação não fica certa. Por exemplo, eu tenho 8 e divido por 1. Quando eu divido 8 bombons para uma única pessoa, aquela pessoa vai receber 8 bombons. Beleza. Agora, se eu tivesse diferente, eu tivesse apenas um bombom e quisesse dividir agora para 8 pessoas, cada uma vai receber 8 bombons? Não. Cada uma vai receber uma parte pequena do bombom. Certo? Exatamente. Vai receber a oitava parte daquele bombom. Porque eu vou pegar aquele bombom e vou dividir em 8 partes. E aquele pedacinho que eu vou dar àquela criança não representa 8 bombons, e sim a oitava parte de um bombom. Certo? Então, o elemento neutro só funciona na divisão se ele for divisor. Logo, para muitos, a gente diz que essa propriedade também não é aplicada para a divisão. E a propriedade distributiva em relação à adição e à subtração? Funciona?
Não. Não funciona, porque só vai funcionar se ele for divisor. Se não for divisor, não funciona. Então, o que é que a gente observa? Que essa propriedade também não se aplica à divisão. Se aplica à multiplicação, mas não se aplica à divisão. Então, essas propriedades que a gente estudou para adição, subtração e multiplicação, elas não são aplicáveis na divisão. Certo aí, gente? Então, para divisão, isso não funciona. Beleza? Ora, eu deixei aqui 2 exercícios nessa primeira slide e mais 2 aqui. Eu peço a vocês que façam o seguinte: resolvam esses exercícios, mas coloque na folha o seu nome, a sua turma e o seu curso. Resolva a questão, tire uma foto e me envie por e-mail. Não é pela sala do Google Classroom. Lá você pode me dizer que fez, beleza. Mas você precisa enviar este material, essas 4 questões aqui que eu deixei, para o meu e-mail. Lá eu vou abrir, vou fazer a correção e vou colocar, selecionar em uma pasta, na sua pasta de atividades realizadas, certo? É isso que eu peço. Por isso que eu peço que vocês coloquem os nomes em todas as folhas que enviarem para mim. Tem gente que coloca só em uma, tem gente que não coloca em nenhuma. Quando eu baixo, que vou selecionar, eu não sei de quem é. Certo? Aí eu fico olhando pela letra, ou então eu volto de novo lá para verificar de quem é. Então dá um trabalho muito grande. E a gente sabe que eu tenho uma quantidade muito grande de alunos, certo? Então faça um favor, coloque o seu nome, a sua turma e o assunto em todas as folhas que você fotografar e enviar para mim. E se você fez pelo Word, também coloque na folha do Word para mim e envie, beleza? Bem, gente, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo, tá certo? Sim, não esqueçam, resolva essas questões para depois você ir lá para a sala do Classroom resolver a atividade que eu deixei lá. Você pode perguntar, é a mesma? Não, não é a mesma. Mas vai lhe dar condições, se você resolver essas primeiras, condições de você resolver as de lá numa boa e ter um bom desempenho também na nossa atividade lá no Classroom, certo? Então, um cheiro, até o próximo vídeo e fica com Deus. Que Deus proteja a todos. Amém.